Mais Brasília. O carnaval já acabou, mas a folia continua no Congresso Nacional, que segue sem atividades. Mesmo assim, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, prorrogou a vigência de 4 medidas provisórias por mais 60 dias. Repórter André Anelli com as últimas informações. Quais são essas medidas? André, bem-vindo, bom trabalho. Obrigado, Tiago. Boa noite a você e a todos aqui no Jornal Jovem Pan. A primeira das 4 medidas provisórias que tiveram essa vigência prorrogada pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, a primeira delas é a que reduziu de 3 bilhões para 1 bilhão e 700 milhões de reais o repasse a estados e municípios para fomento à cultura. Repasse esse que é previsto na Lei Aldir Blanc. A segunda medida é a que abriu crédito extraordinário de 118 milhões de reais para atender a Defensoria Pública da União e os Ministérios do Planejamento e Orçamento e da Integração e do Desenvolvimento Regional. Também foram prorrogadas a MP sobre medidas para prevenção e combate a incêndios florestais, além da medida que institui aquele auxílio extraordinário destinado a pescadores profissionais artesanais que são beneficiários do seguro-desemprego do pescador, o chamado seguro defeso, e profissionais esses que estão cadastrados em municípios da região norte apenas. Com a prorrogação das vigências dessas medidas, elas seguem em vigor e o Congresso ganha mais tempo para analisar cada um desses textos. O Senado, especificamente, tem deixado acumular trabalho por conta do ritmo lento da atual mesa diretora, que só realizou até agora uma sessão deliberativa desde o início do ano legislativo, no dia 1º de fevereiro. Tiago. Ô André, ainda falando sobre o Senado, o senador Otto Alencar, que vai presidir a partir de agora a CCJ, declarou que o colegiado não vai aderir de forma automática à agenda do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Quer dizer que tem mais fogo amigo vindo por aí? André Anelli. Exatamente, é mais um fogo amigo do qual o ministro Fernando Haddad precisa desviar, viu, Tiago? O presidente da CCJ disse que a agenda de prioridades do Ministério da Fazenda não é necessariamente a agenda do Congresso Nacional. O senador deu essa declaração ao ser questionado a respeito da redução dos supersalários dos servidores públicos, que foi uma daquelas 25 medidas prioritárias entregues pelo Poder Executivo aos presidentes da Câmara, Hugo Mota, e do Senado, Davi Alcolumbre. Apesar dessa manifestação, o presidente da CCJ afirmou que, nos primeiros 2 anos de governo, o que foi da lavra de Fernando Haddad foi aprovado, nas palavras dele, então, nas palavras do senador Otto Alencar. O presidente da CCJ disse também que outros temas da agenda econômica, como a regulamentação da reforma tributária e a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil mensais, não devem ter dificuldade de avançar lá no Congresso Nacional. Essas declarações foram dadas em entrevista ao jornal O Globo e, na ocasião, o senador, que faz parte da base de apoio do presidente Lula, também considerou elevadas as penas de alguns dos condenados pelos atos de 8 de janeiro e avaliou que deveria, na avaliação dele, haver uma revisão caso a caso. Tiago. É isso. André Anelli com mais detalhes de Brasília. Você ainda volta no Jornal Jovem Pan, mais um giro com os nossos comentaristas. Bom, Dora Clemente começou a participação do André Anelli falando sobre carnaval, que o Congresso Nacional está esvaziado, mas o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, está determinando uma escala 4x3 no Senado. O que isso vai representar? O que isso significa, hein, Dora? Ô, Tiago, significa mais penduricalho, mais privilégio, né? Não tenho outra palavra, porque não tem nada a ver com a proposta da deputada Érica Hilton propondo a escala de 4x3, essa mesma escala, para todos os trabalhadores brasileiros. Uma questão polêmica e tal, que ainda está em discussão. Vai começar a ser discutido agora na Câmara. Agora, essa atitude do Davi Alcolumbre determinou, olha, aqui todo mundo é 4 dias de trabalho e 3 de folga. Se a gente lembrar que o presidente da Câmara já tinha instituído a tal jornada de 16 horas por semana,
que equivale a 2 dias de 8 horas cada um, realmente é um carnaval, é a farra da folga, tá certo? No Congresso Nacional. E é por isso que fica essa situação a qual o Vilela se referiu no comentário anterior sobre a questão da imagem do Congresso, da avaliação que as pessoas, cada vez que vem aquelas pesquisas de avaliação das instituições, o Congresso está sempre na lanterna, e aí não pode reclamar. Pois é, Vilela, se fala no mau exemplo dos congressistas, só que a questão é que lá com uma canetada já se resolve tudo, né? No Congresso, para que isso tenha validade para a sociedade brasileira, para o bem ou para o mal, discutindo ou não discutindo, aí não é dessa maneira, com uma canetada só. Pois é, quando a gente reclama dos penduricalhos que existem no setor público, é justamente por isso, porque muitas vezes em canetadas você acaba tendo folgas como essa ou um expediente diferenciado como esse, você acaba tendo compensações financeiras para o excesso de trabalho, como se excesso de trabalho não fosse uma prática de todo cidadão, todo trabalhador no Brasil de uma forma geral. Você tem penduricalhos para isso ou para aquilo. É isso que faz com que esse tipo de órgão do poder público, esse tipo de poder, no caso do legislativo, mas não só o legislativo, fique mal afamado, fique realmente com uma visão bastante crítica por parte da sociedade, porque o cidadão, o trabalhador, que ao invés de ter na pauta do Congresso, de ter nos assuntos debatidos no Congresso, falta elementos que possam suprir a falta de emprego, a falta de bens, a carestia de bens, enfim, uma série de temas do dia a dia, do interesse do cidadão, são obrigados a se ver em pautas como essa, fazendo uma redução da jornada de trabalho totalmente ilógica, totalmente sem nenhuma justificativa, mas para eles isso pode, né?